Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um podcast. No podcast anterior, nós falamos sobre tipos de governo eclesiástico e hoje nós vamos tratar do governo congregacional presbiteral, o governo misto, né? Então eu quero apresentar agora os nossos convidados. Hoje a gente está com a diaconisa Juliana. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, a paz do Senhor, paz para todos. Amém. Amém. Presbítero Reginaldo. Amém, a paz do Senhor para todos. É um prazer estar aqui com os irmãos. Amém. Diácono Carlos Bragatti. Amém. Paz do Senhor para todos, boa noite e que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ter um convidado especial, que é o pastor Ricardo Sanches. Pastor Ricardo Sanches tem um escritório, né, na Faria Lima e outro em Perdizes, e atende várias igrejas para tratando assuntos, né, de estatuto social, tipos de governo, e ele dá esse auxílio, né? Então nós estamos aí com a assessoria dele e ele vai participar conosco daqui a pouco também. E só fazer um resumo aí para os irmãos do que nós tratamos, né, no último podcast que nós fizemos. Nós falamos sobre os tipos de governo. Então nós tínhamos aqui o pastor Fábio, né, que nos deu esse auxílio na época. E só para os irmãos entenderem, né, nós falamos que o governo episcopal é aquele governo onde o pastor presidente ele tem a palavra final para a tomada das decisões, né? E falamos também sobre o governo presbiteral, que é um democrático representativo, né? No caso ali, a palavra final são dos presbíteros ou do corpo de obreiro. E nós falamos também do governo congregacional, onde a palavra final ela é da igreja. A igreja em si ela tem a palavra final, ela é soberana. Então é isso. E hoje nós vamos falar sobre o governo misto, porque as pessoas, para poder conseguir governar, eles pegam um pouco de um governo e um pouco de outro para poder gerir. E eu quero passar essa pergunta para a diaconisa Juliana, para a Juliana responder para mim. Juliana, o que é esse governo misto congregacional presbiteral? Como que ele funciona? Então, o que eu entendo, pastor Paulo, dentro do que a gente estuda, né, e busca conhecimento, é que esse tipo de governo misto, ele vem para não ter os problemas, né, o acúmulo aí de demandas que pode ter um governo congregacional, que é totalmente congregacional, mas também ele não é tão exclusivo quanto um de presbiteral, né? Então, assim, aquele que é totalmente representativo, a igreja não tem poder de voto, os membros não têm poder de voto, é sempre só com os presbíteros, acaba ficando muito retido, né? Então, assim, a escolha desse misto ele é justamente para vir a ajudar, né, a igreja a tanto se identificando ali, né, com cada problema, mas trazer a igreja ao entendimento de que ela tem poder de voto, ela decide, né, no caso, nas questões de governo, de decisões, porém, não para tudo. Porque ela tem a representatividade de um obreiro, de um presbítero, de alguém que vá representá-la, para ela não ter que ficar, sempre que necessário tomar uma decisão, todos os membros, né, indo até o dia à assembleia para tomar todas as decisões que precisam ser tomadas dentro de uma igreja. No caso, quando a igreja é pequena, não existe tanto esse problema, né? É uma igreja que tem 2, 3 congregações. Até você consegue ali conciliar e fazer uma assembleia para decidir tudo, né? Ou quase tudo. Mas, conforme vai crescendo e vai se tornando várias congregações, vai se dificultando isso, né? E por isso que o governo misto, ele é bem-vindo a uma igreja que já é congregacional. Ela vai crescendo, só que qual é o problema? Quando ela se torna muito grande, aí também, se ela não é concedida emancipação para as igrejas se autogerirem, ela acaba criando novos problemas também, né? Então, é por isso que a gente vê assim, que uma igreja, o método de sistema presbiteral, congregacional, ele vai funcionar bem até determinado ponto,
né? Até o ponto que cada igreja precisa ser emancipada. Com a emancipação, aí pode ter quantas igrejas forem necessárias, né? Que a visão aí da direção da igreja entender necessária, ela pode ir aumentando, né, o número de igrejas, o número de membros se multiplicando, desde que tenha esse período, né, de que a gente fala, tem a incubação igual o neném, né, quando nasce. Ele tem ali a incubação, aí ele tem o tempo que a mãe trata dele, né, no caso seria uma igreja mãe, e quando ele já está autossuficiente, a criança já está se virando sozinha, já está tomando as suas decisões, já pode se virar, ela também ajuda muito a igreja mãe, né? Então, assim, e aí, o que fica para esse governo, né? Vamos dizer assim, se a igreja está independente, ela não vai mais depender do governo para nada, do governo presbiteral, não, ela continua, só que não para as questões locais, né? Para uma gestão local. Então, são questões mais com outro, vamos dizer assim, de outro patamar, né? De outro nível, não mais do nível de gestão. Eu vou ver se eu entendi. Sim. Né? Então, a igreja congregacional, né, ela funciona muito bem desde que ela esteja sozinha com máximo aí 1 ou 2 filiais. Porque se ela começa a ramificar e a crescer demais, fica quase que impossível você formar uma assembleia. Sim. Imagina crescer. Vai se reunir onde? No Morumbi, no Maracanã? Né? Então, fica quase impossível. Então, uma igreja congregacional, ela não sobrevive sem conceder emancipação. É impossível. Tanto o congregacional, se você for buscar, também na igreja primitiva do Novo Testamento, você também vai achar ali referência para o modelo congregacional, né? E também para o modelo presbiteral também. Então, assim, o que eu acho que é interessante entender o que mais funciona hoje, porque qual que foi a pergunta? Como funciona? Então, assim, na verdade, tem que realmente funcionar. Não adianta a gente falar, não, vai ser desse jeito, mas na prática, fazer de outro jeito, né? Não, vai dar muito trabalho juntar todo mundo. Não, eu não gosto de todos os presbíteros, né? Então, eu vou só fazer ali minha turminha, meu partido, e isso não é saudável para a igreja. Apesar de muitas questões serem parecidas com a política, porque até a própria política, ela teve ali uma base cristã, é importante olhar mais para a palavra e não se atentar muito a essas questões de privilégios, né, de preferências, né, porque Deus não tem lá as suas preferências, né, pelo menos eu acredito que não, né. Amém. Ali. Entrou aí o pastor Ricardo Sanches. Pai do Senhor, pastor, tudo bom? Paz, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Que bom, prazer Olha, poder ter o senhor aqui. Pastor Paulo, muito obrigado, viu, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, juntamente com vocês. Um prazer conhecer todos os colegas da mesa. Eu espero, ao longo aqui desse podcast, esclarecer alguma coisa que vocês precisam aí de esclarecimento e ajudar, inclusive, quem vai assistir, né? Já houve um primeiro podcast incrível, 1h12, muito bem aproveitadas, com bastante conteúdo, gente inteligentíssima, capacitada, trazendo informação, conhecimento, e agora nesse segundo, a expectativa é que seja ainda melhor. Que bom, muito bom. Obrigado, pastor, por estar conosco aqui. Eu vou deixar as perguntas que vão ser feitas para o senhor, para o presbítero Reginaldo fazer as perguntas, tá? Vou apresentar para o senhor não estava, né, a hora que a gente começou. Isso. Diaconisa Juliana. Olá, muito prazer. Prazer, Juliana. Presbítero Reginaldo. Um prazer, pastor, tê-lo conosco aqui. Presbítero, prazer, Deus abençoe. E o diácono Carlos. Paz do Senhor, pastor, tudo bom? Paz, diácono Carlos, prazer, viu? Amém. Mesa ungida, preparada e abençoada. Amém. Amém. O presbítero vai fazer as perguntas para o senhor aí. Ok. Vamos lá então, pastor. É uma pergunta meio longa. Vamos lá. Vamos lá.
Qual a importância do CNPJ para a congregação já constituída com o corpo acima de 50 membros, ou que já possua autossustento, autogoverno e autopropagação? E como a omissão de conceder um CNPJ pode prejudicá-la? Partindo daí, o que eu preciso explicar para vocês? Em relação a ter uma igreja, ter ou não um CNPJ e tal, ela olhar só a parte espiritual. Imagine que nasceu, um casal teve um filho. Aí esse filho lindo, tem o parto, nasce, maravilhoso. Aí diz assim, você vai chamar João. Aí é João daqui, João dali, coloca a roupinha, coloca a comidinha, cuida, dá carinho, dá amor, Joãozinho, Joãozinho. Tá, agora nós temos que dar vacina no João. Porque o João existe. Então a gente está fazendo uma analogia de uma igreja que nasceu, tem lá os cultos, tem o pastor, tem os diáconos, tem o povo, tem pedido de oferta, dízimo, tem doutrina, tem tudo. Aí vamos dar vacina no Joãozinho. Aí leva no posto e a enfermeira no posto de saúde, ou a técnica de enfermagem diz assim, eu preciso do cartão. Não tem cartão. Como que eu faço para tirar o cartão de vacinas do Joãozinho? A gente precisa da certidão de nascimento. O Joãozinho não tem certidão de nascimento. Ele é amado, ele é querido, ele existe, ele é real. Tá aqui, ó o Joãozinho aqui. Tem nome e tudo. É a igreja, Jesus volta, você fica, por exemplo. Aí tá aqui, tem nome. Não, mas eu preciso da certidão de nascimento. Não tem. Aí o Joãozinho cresce um pouquinho, vai se matricular no colégio. Eu preciso da certidão de nascimento, ou do RG. Não, ele não tem RG, porque não tem certidão de nascimento. Não dá para matricular. Ou seja, o Joãozinho, apesar de ser real, não existe no mundo jurídico. E isso pode dar problema para os pais, pela responsabilidade que eles têm. É a mesma coisa em relação à igreja. Glória a Deus, que tem unção, tem palavra, tem louvor, tem nome da igreja. A igreja está funcionando, almas estão sendo ganhas. Mas, querido, a gente ainda não foi arrebatado, a gente ainda não está no céu. Nós temos a obrigação bíblica de seguir as leis do país, enquanto elas não contradizem as leis de Deus. Então, pela lei de Deus, você tem que seguir. E uma igreja, ela existe também no âmbito material, no âmbito jurídico. Ela precisa ter um estatuto, que são as leis primárias que vão reger todo o andamento daquela igreja. Quem é quem? Quais as funções do presidente? O que acontece numa assembleia? Como as coisas são decididas? Como que vai ser a angariação de recursos para a igreja se manter? Tudo está ali no estatuto, tudo. E agora nós temos estatutos tão modernos, tão atualizados, que englobam todos os assuntos, inclusive esses da atualidade, né? Que são importantíssimos. Então, essa é a importância de toda a igreja ter um estatuto, abrir seu CNPJ. Para isso que os pastores têm que se atentar neste momento. Aí depois não adianta falar, por que Deus não guardou, não protegeu, porque o mínimo não foi feito. E a gente precisa fazer. Pastor, ficou muito bem claro aqui da importância de um CNPJ para uma igreja. Mas, no caso, quando você tem uma igreja mãe, pastor, você tem uma igreja mãe e ela tem as suas filiais, né? E como que funcionam as leis, né? Porque as leis, nós tínhamos uma lei, ela foi mudada em 2019, depois foi mudada de novo em 2022. E como que funciona? Por exemplo, uma igreja filial. Essa igreja está crescendo, já tem corpo, já tem condição de se emancipar e ter o seu próprio CNPJ. E essa igreja não tem o CNPJ. O que pode atrapalhar e prejudicar essa igreja?
O que acontece é o seguinte, que hoje em dia já não tem mais crente alienado, crente, se me permitem a palavra, mas crente besta. Nós temos as informações hoje na internet, né? Então as pessoas da igreja local acabam percebendo que os recursos que elas, as ofertas, os dízimos, as doações que elas fazem, a maior parte acaba não ficando na igreja local. Existem decisões que precisam ser tomadas em nível local que tem um entrave, não são tomadas. E aí começa a haver burocracia, dificuldade, impedimento, e as pessoas vão percebendo as amarras, as limitações, e elas começam a almejar, até para ter o crescimento, é como almejar a emancipação. É como um vaso, né, de planta, que você coloca ali uma planta, uma flor, ou até uma árvore frutífera, e a raiz quer crescer e não consegue. Você tem que tirar do vaso e colocar no jardim. Então, é preciso uma sensibilidade da liderança da igreja sede para entender e perceber o momento de abençoar, de abrir mão, de liberar. Tantos líderes contam histórias. Olha, eu tenho 50 igrejas hoje que eu abençoei e elas seguiram o seu próprio caminho. A gente tem hoje uma união espiritual, a gente tem hoje um vínculo de respeito, temor, né, de mútua ajuda. Isso é lindo, maravilhoso, até porque quando um povo, um pastor, uma igreja local percebe que chegou o momento dessa emancipação, o coração já não está mais com a sede. Então, é por isso que a gente vê muitas vezes tanta divisão, tanta ruptura, porque passa do momento, né, de liberar, passa do momento. Claro que há casos e casos, né? A gente tem que ver, como o senhor falou, pastor Paulo, se essa igreja já tem maturidade, se tem uma liderança, se tem a estrutura, e ela não vai ficar ali, a Deus dará, jogada, não vai minguar e morrer. Agora, se ela já tem condições, então é necessário, de forma madura, tanto o pastor da igreja local, junto com o seu povo, quanto a liderança da igreja sede, entender a situação, conversarem de forma madura e abençoarem e liberarem, né? Porque emocionalmente, espiritualmente, a emancipação já aconteceu, só falta fazer isso no papel, criar-se ali um estatuto, abrir o CNPJ, a igreja seguir, né? Que acaba sendo algo até lindo de se ver, que é a obra do Senhor Jesus, é a multiplicação, é o crescimento, são vidas sendo alcançadas, né? É pensar na obra e ter uma igreja co-irmã que vai caminhar, né, com a sede, apesar de não ter mais, não ser mais uma filial da sede, mas é uma igreja co-irmã que nasceu da sede, é algo até para se contar como algo que aconteceu e que foi bênção de Deus, essa multiplicação. Amém, amém. Glória a Deus. Agora, quero fazer uma pergunta para o diácono Carlos. Amém. Diácono, é o seguinte, o que pode acontecer com uma igreja mãe que usa o sistema de governo congregacional presbiteral, que era o governo que nós estávamos falando, mas constrói várias igrejas sem conceder emancipação? O que pode acontecer com essa igreja? O que pode acontecer é o que já foi comentado. A igreja cresce, começa a crescer, certo? Chega um tal ponto que você não consegue se reunir. Não consegue de tantas pessoas que tem. Ou tanto de diácono, né? Vai aumentando. Se você está no Rio de Janeiro, você vai para o Maracanã, né? Se você está em São Paulo, você vai para o Morumbi, né? Para fazer essa reunião dessa pessoal, né? E como a irmã Juliana disse, Clara, bem, Moisés precisou de ajuda.
o pastor citou uma frase ali, chega ao ponto, né? Surge o problema, esse problema tem que ser solucionado, correto? Foi o que aconteceu com os discípulos. As viúvas, opa, essa parte não é conosco, vamos resolver isso de uma maneira. Qual é a maneira? Vamos dar responsabilidade a outras pessoas, né? E você vendo o que o pastor disse, eu vou usar o exemplo que o pastor disse, né? Uma árvore dentro do vaso. Ele falou ali, né? Uma comparação bem bonita. Mas você vai pôr um pé de abacate no vaso, ele não vai crescer. Ele vai chegar a um ponto que ele vai morrer, né? Justamente, não vai dar mais fruto. Você tem que tirar do vaso e essa é a função da igreja. Essa é a função de uma congregação, ela crescer. A irmã Juliana falou de passo a passo, criança, né? É assim. Todo pai quer ver o filho andar com as próprias pernas, caminhar, né? Coajudar, né? Estar ali, ó. Não, pai, eu tô aqui do seu lado. A hora que o senhor precisar, eu tô lá no Japão, do outro lado do mundo. Mas a hora que o senhor precisar, eu tô aqui, né? Então, há esse problema, né? De crescer muito e se reunir. Então, aí vamos falar, né? Coexiste. Vamos coexistir junto com a sede. Como filhos, né? Eu até fiquei surpreso, né? Fazer um testemunho rápido aqui. Fui cortar o cabelo. A senhora que eu conheço há mais de 30 anos. Ela toda feliz, toda alegre, né? Radiante. Eu falei, puxa, o que aconteceu? Não, eu fui numa neta da minha igreja. Neta da sua igreja? Eu falei, né? Eu já, né? Falei assim, nasceu da tal. Ela contando a história. E precisa ver que igreja bonita, que festa, que coisa alegre, né? Eu falei, puxa vida, né? Isso é bênção. Isso é ser uma congregação eficiente, né? Ou emancipação eficiente. Saiu a filha, depois da filha saiu a neta, e vai sair a bisneta, né? Isso é crescimento, isso é reino de Deus, né? Amém. Então, eu Imagine, entendi. pastor, você me permite interferir aqui? Imagina na festa de 1 ano de emancipação, o pastor presidente da sede ser convidado, ser honrado, né? Olha, a generosidade dele permitiu que a gente estivesse hoje aqui comemorando 1 ano de emancipação. Olha como essa igreja cresceu, se expandiu. É lindo, né? Quando tudo acontece na direção do Espírito Santo. Amém. E o que o Carlos acabou de falar, né, e me chama muita atenção, é porque a igreja no modelo presbiteral congregacional, ou congregacional presbiteral, ela tem que ter muita atenção para essa questão da emancipação, de chegar a hora de emancipar. Porque o que vai acontecendo? A igreja se ramifica. Tem várias igrejas sem CNPJ, as igrejas não têm conta, eles preferem receber em dinheiro e sabe o cuidado que tem que ter com isso. Imagina, cada diácono tesoureiro tem que levar toda aquela verba para casa para poder levar em dinheiro lá para a igreja mãe, e a gente vê todos os problemas de cada igreja, que cada um tem o seu perfil. A igreja lá de Minas Gerais tem um perfil, a igreja de Mogi tem outra. A igreja de César de Souza tem um perfil, lá do Parque das Varinhas tem outra. E cada um pensa de um jeito, e quando você reúne essas pessoas, cada uma na sua congregação, o negócio está ramificado, não tem CNPJ, não tem conta, não tem nada, e cada um tem os seus critérios, cada um tem os seus pensamentos, e aí você tem os atritos. E o pior ainda é se nós tivermos um governo congregacional presbiteral e tentarmos viver um outro governo para conseguir gerir. Porque senão você não consegue gerir. Porque um congregacional presbiteral prevalece as cláusulas pétreas do Estatuto Congregacional, que é o direito de voto, o direito de fala, né, da congregação, de cada membro. E o presbiteral serve para pegar as demandas e dar uma enxugada. Mas depois ele tem que levar para a igreja para aprovar. Mas o governo é presbiteral congregacional.
Agora, quando o negócio começa a crescer desordenadamente, sem conceder emancipações, o que vai acontecer? Eles vão tentar forçar um outro tipo de governo para conseguir gerir. E vão tentar forçar um episcopal. O que seria isso? Resolver todas as questões entre os pastores. Por quê? Porque não vai conseguir. Vai ser difícil gerir. Vai machucar a vida toda as congregações, as pessoas vão sofrer, vão perder muitos membros. E isso pode também, inclusive, se me permite falar, pode até trazer um peso maior sobre as costas do pastor, né? Que ele já tem todos os trabalhos ali sobre a sua responsabilidade, as vidas, as almas, ainda tem que trazer o peso da gestão, de decidir, às vezes, com outras pessoas ali, que talvez não conhecem a realidade local, mas elas acabam interferindo porque acabou se criando esse outro método para conseguir fazer a gestão. Então, acaba trazendo um estresse maior até para os próprios pastores, né? Então, acaba sendo não sendo saudável isso, né? E até falando, aproveitar que eu já entrei aqui, falando sobre o que ele falou sobre uma igreja neta, né? Só dá para ter uma neta se a sua filha pode ter filhos, né? Sim. Então, assim, e isso só é concedido se o pastor concordar aqui, o pastor Ricardo, com a emancipação. Por quê? Eu acabo trazendo uma infertilidade para essas ramificações, né? Então, acaba sendo uma árvore muito pequena, que não gera frutos, ou uma família muito pequena, que não consegue gerar netos. Por quê? Porque todo mundo está dependendo ali para crescer, quer dizer, acaba não crescendo, mas dependendo de uma única decisão, de uma única voz, né? Então, assim, acaba sendo prejudicial para o reino de Deus, enquanto não que Jesus vai parar de ser anunciado, mas seria muito mais livre, né? E seria uma questão muito mais natural se isso fosse analisado pelo momento certo. Claro que também concordo, né? Se você vê que sua filha não tem idade para casar, você não vai deixar ela casar. Se ela não tem maturidade, às vezes ela tem idade, ela não tem maturidade, né? Não é só a questão da idade. Às vezes você pode pegar aí uma menina de 16, 17 anos, às vezes tem muito mais juízo do que uma de 30, né? Sim. Vamos colocar assim, sim, né? Correto. E pode ter mais responsabilidade, às vezes, para criar uma outra filha. Então, trazendo isso para o universo da igreja, eu vejo que é muito saudável quando esse momento, ele é, inclusive, se fosse possível, escrito, né? Quais seriam os prováveis momentos ideais para a emancipação? Quais condições essa filial ela teria para conseguir essa emancipação? E aí sim ela conseguir dar neto, bisneto, fazer aquela família grande, né? Seria muito bom. Então, observando, né, os estatutos, li muito o estatuto, né? E observando os estatutos, tanto de convenção, das igrejas, né? Que são as igrejas congregacional do Brasil, congregacional pentecostal, igrejas batistas também, batistas renovadas, né, as batistas tradicionais, as presbiterianas e até algumas assembleias. E a gente vê que a emancipação, ela depende de ser analisado o seguinte: o autogoverno, o autossustento e a autopropagação. Porque se você for colocar a emancipação por quantidade de pessoas, não está certo. Porque uma igrejinha pequenininha vai fazer um trabalho num colégio, por exemplo, e ganha 150 adolescentes para Jesus. Ah, já tem que emancipar? Não, porque tem 150 membros. Não, ele precisa de ajuda, não é hora de emancipar. A igrejinha lá de não sei aonde, pequenininha ela, conseguiu um membro que dá 30 mil reais de dízimo, devolve 30 mil de dízimo. Ela tem que emancipar? Não. De jeito nenhum. Não é o que ganha, não é a quantidade de membro, é autogoverno, ela já tem condições de se governar, é um número X de presbítero, né, de diáconos, ela pode se governar, ela pode montar uma diretoria, ela pode se sustentar, a igreja tem que provar que pode sustentar. Provou que pode sustentar, ela passou por escritório. Ela se autopropaga, ela tem um grupo de louvor, tem um pessoalzinho que pode pregar o evangelho e fazer essa igreja crescer, tudo bem. Então a igreja mãe, na realidade, a missão de uma igreja congregacional, tá? Uma igreja presbiteral principalmente,
e muitas que são episcopais e congregacionais, elas precisam saber que precisam formar a filha, ensinar ela e emancipar, porque a missão da igreja é a emancipação. Sim. Ela não cumpre missão. Se a igreja tem 50 anos e nunca emancipou ninguém, ela não cumpriu missão nenhuma ainda. Ela ainda não cumpriu a missão. Fazendo o quê, né? Ela precisa cumprir a missão. Qual que é a missão? É a emancipação. Como uma igreja local pode pedir emancipação para a matriz? Repete. Em que momento, né? Olha, o pedido de emancipação, a forma como será feita, depende do estatuto, que reza o estatuto. Então, é uma coisa muito simples, você pega o estatuto, o pedido tem que ser feito pelo pastor local, que é o representante da igreja, mas com a anuência, a concordância, a aprovação, conhecimento da igreja. Tá? A gente tem que ter ali pelo menos 2/3 da igreja local querendo essa emancipação. E aí o pastor comunica de forma verbal e depois ele torna isso escrito, registrado, através de um pedido formal. Ele vai formalizar o seu pedido. Olha, eu não estou aqui porque eu acordei e falei assim, eu quero me emancipar. Não, tem aqui toda uma congregação junto comigo, representada, pode ser colhidas assinaturas, pode ser feita uma assembleia local, como for melhor, mas tem que ter uma maneira de provar que realmente toda a igreja tem o mesmo desejo e está sendo ali representada pelo pastor para fazer esse pedido para a sede. Então começa, por óbvio, uma comunicação verbal, porque é uma filial, então tem que ter esse respeito com a igreja sede, com o pastor presidente. Então senta, comunica, né? Olha, nós já temos condições e conta toda a situação, diz o desejo dos membros da igreja, dos diáconos e tudo mais, e então ele formaliza isso, tá? Podendo ser entregue pessoalmente através de um protocolo, podendo ser enviado por e-mail, por WhatsApp, para que isso seja deliberado e levado à votação numa Assembleia Geral. Tem que ser uma decisão da Assembleia Ministerial, então este será o caminho, isso é lei, este vai ser o caminho. Com votos, faz-se um edital de convocação, com antecedência de 30 dias, que é o que normalmente o Estatuto exige que seja. Alguns falam de 15 dias, mas 30 dias é o normal. Faça um edital de convocação, para 30 dias depois acontecer a Assembleia Ministerial, coloca-se ali o tema, o assunto, né, a pauta que será tratada, para que todas as pessoas se preparem para isso, busquem informações para isso, para que então haja a Assembleia. Ali vai ser reduzida a termo, vai ser feita uma ata pelo secretário, pela secretária, constituída, empossada, e vai ser decidido sobre a emancipação ou não, porém sempre com fundamento. Sim, por causa dessas razões, a igreja já cumpre os requisitos, a igreja tem estrutura, a igreja tem condição de seguir de forma independente e tudo mais, elenca-se ali as razões, ou a negativa, só que essa negativa tem que ser fundamentada. Não pode também quem estiver presidindo a Assembleia Ministerial dizer assim, eu simplesmente não quero porque não quero e ponto final. Não, tem que ser algo fundamentado e que todos concordem com aquilo. A negativa é por esta e esta razão. Não simplesmente porque eu não quero, não simplesmente porque de repente vai haver uma queda
na arrecadação geral que vem para a sede, até porque isso seria muito mesquinho e falta de confiança num Deus, que é o Deus El Shaddai, que faz não só o que a gente precisa, mas é aquele Deus que é mais do que suficiente. Quando eu libero, abençoo e abro mão, ele me manda no mínimo 10 vezes mais daquilo que eu abri mão. E o pessoal também, né, que tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer pergunta para o pastor. Eu convidei o senhor porque eu pesquisei muito o senhor, e eu sei que é uma pessoa que tem propriedade para falar, por isso que o senhor está aqui. E eu quero perguntar ao senhor... Junta o doutor com o pastor com o doutor, né? Então, e eu quero fazer uma pergunta para o senhor, importante, tá? Para ver se eu estou enganado ou se é isso mesmo. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Estatuto social, né? A primeira pergunta é a importância do estatuto social. E uma segunda pergunta é, vamos dizer que numa assembleia, tá? 30% dos membros estão reivindicando... O senhor consegue repetir a primeira pergunta? A importância do estatuto social. Ok. E a segunda pergunta é, dentro de uma assembleia, tá? Se 30% dos membros estão reivindicando alguma coisa que consta em estatuto social e 70% dos membros foram convencidos a não apoiar aquela questão que está em estatuto. Quem vai sobressair? Quem vai ter a palavra final? É o estatuto ou é a Assembleia? Se ele ainda não foi reformado. O estatuto é esse que está aqui. Tá? Para uma questão, tá? É uma determinada questão. Quem nessa hora é soberano? É o estatuto ou a Assembleia? Vamos lá. A primeira pergunta é ratificando aquilo que eu havia dito, o estatuto é fundamental, porque senão o pastor, ele traz para si os 3 poderes. Quem manda sou eu, la garantia sou eu. Não dá. Então ele é o poder executivo, legislativo e judiciário. Tudo é ele, e não dá. Então precisa de um estatuto, essa igreja precisa de saber o rumo que ela vai seguir, né? As pessoas precisam se nortear de alguma maneira. Então, para a própria garantia do pastor e da igreja, é preciso que tenha um estatuto. A igreja precisa existir no mundo material, no mundo jurídico, precisa, é necessário, tá? E essa questão da soberania sempre vai ser do estatuto, mas se o estatuto diz que algo tem que ser decidido por assembleia, então o que for decidido na assembleia tem que ser acatado. E é aí, pastor, que entra algo que eu considero um lado não muito bonito, não muito palatável de algumas igrejas, que é a questão da política. Então, eu chego vou citar um nome qualquer aqui, eu chego no presbítero ou no diácono José das Cruzes e falo, irmão, só conta um lado da história, irmão, vai ter uma assembleia aí, mas é isso e aquilo, o irmão sabe que eu já te ajudei, né? O irmão sabe que tem aquele pedido lá que eu estou para atender que o irmão fez, né? Eu posso contar com o seu voto? E o irmão, sem entender direito o que está sendo decidido, a importância, a relevância, ele simplesmente acata aquele pedido totalmente político, totalmente antiético. É muito ruim. E posso falar, os líderes hoje precisam pensar menos em si mesmos, no seu reino particular e olhar para o reino de Deus. Tem que haver abnegação, tem que haver renúncia. A gente não pode
liderar por emoções, por ganância, por egoísmo, porque até as intenções do nosso coração serão julgadas pelo nosso Deus naquele dia. Eu tenho muito temor em tudo que eu faço, temor, porque eu penso naquele dia que tudo vai ser revelado e não tem nada que seja mais importante do que a minha salvação. Eu quero ter o coração que o meu mestre tem. É isso, pastor Paulo. Então, o estatuto precisa estar na mão de todo membro da igreja. Ele precisa ter acesso a esse estatuto, pelo menos. Sem dúvida alguma. Pessoas têm que ter um acesso. O estatuto, inclusive, ele precisa ser mandado por e-mail, WhatsApp para as pessoas. Tem que ter uma cópia na igreja para quem quiser pegar para tirar cópias. Tem que ter um exemplar, né, para quem quiser tirar cópias. Ele pode ser colocado no site institucional da igreja para que as pessoas tenham acesso. Isso é fundamental. Alguém tem alguma pergunta? A Juliana tem. Não. Na verdade, a pergunta que eu tinha era mesmo que o pastor Paulo fez, olha, aqui, ó. Que eu escrevi, você vê que tá anotado aqui, ó. Quando os membros, às vezes até obreiros, e às vezes, acredite, até às vezes membros da diretoria não sabem o conteúdo ou não entendem o conteúdo do estatuto, né? Isso pode prejudicar, no caso, tanto a igreja, a gestão da igreja, as decisões, elas acabam sendo talvez mal tomadas, elas podem... Esse risco é real ou não? Ou tipo, tá todo mundo aqui servindo a Jesus, então a decisão que for tomada é a que Deus quis, entendeu? Então não se precisa colocar aí o estatuto na mão, vamos colocar assim, né? Na mão das pessoas. Ou isso pode ser assim, postergado. Não, a gente vai dar o estatuto para as pessoas, mas daqui a um tempo vamos esperar isso ou aquilo acontecer. Isso pode prejudicar o pastor Ricardo? Minha irmã, a sua pergunta é tão inteligente que ela já traz a resposta. Toda decisão que for tomada ali, ela vai ser parcial, porque as pessoas não tiveram acesso ao estatuto. E às vezes não tiveram acesso sequer ao conteúdo daquela assembleia, tanto de maneira prévia, pelo edital de convocação, quanto lá na hora, dando oportunidade para que as pessoas digam o seu lado da coisa, principalmente um assunto sério como esse, que é uma emancipação. Então, sim, prejudica muito, é prejudicial, e é necessário que as pessoas tenham acesso ao estatuto. Tanto é que ele está lá registrado no cartório, um documento público. Então, não pode ser escondido, senão a gente, guardado as devidas proporções, a gente vai fazer como há uns séculos atrás, que a Igreja Católica Romana somente os líderes, né, religiosos, padres e bispos, tinham acesso à Bíblia. E o que eles falavam, as pessoas tinham que acatar, aceitar, acreditar e cumprir, porque era lei, era regra. Porque eles não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso às Escrituras para saber se aquela era a vontade de Deus, se aquela era a palavra de Deus, se foi realmente Deus que falou aquilo. Então as pessoas se tornam facilmente manipuladas dentro dessa situação. Então é necessário sim que as pessoas tenham acesso. Então, porque nós vemos igrejas que chegam, vamos dizer assim, engavetar o estatuto, 40, 50 anos, isso existe, tá? E o que acontece? Isso traz muito problema, né? Porque o que vai regir, o que vai governar, na realidade, é o que foi decidido que está em estatuto. E a gente vê um problema grave para essa questão. Tem mais alguma pergunta? Vou tentar fazer uma pergunta aqui. Cadê a Bíblia, né?
Pastor, feito um pedido de emancipação formalizado, existe um prazo para o retorno para a igreja que solicitou, não? Se existe um prazo, por exemplo, a igreja solicitou a emancipação, foi negado, se tem um prazo para refazer o pedido? Não, Foi nem negado. nem foi negado. Não chegou, né, na Assembleia. Foi feito o pedido, mas ainda não tivemos o retorno. Não foi marcada a Assembleia. É isso. Tá, e isso causa um mal-estar terrível, porque uma vez que foi feito o pedido, que mostrou-se que a igreja, não só pastor, mas a igreja quer emancipação, se esse pedido não é, no mínimo, debatido, levado em conta, quer dizer, eu desprezo, as pessoas vão perceber isso. Espera aí, então quer dizer que a gente não é digno nem da apreciação de um pedido, que o nosso desejo, a nossa opinião não vale nada, é zero. Como assim? O que a gente significa, então, para eles? Então, é até prudente, se eu fosse o advogado de uma liderança, de uma sede, eu diria, olha, não despreze esse pedido, essas pessoas precisam ser ouvidas, o assunto tem que ser levado à Assembleia, tá? Se vai negar ou não, é outro assunto. Agora, não dá para desprezar. Não dá para simplesmente fingir que nunca existiu um pedido e que aquelas pessoas não têm valor. Não dá, isso é muito prejudicial e, como eu disse, a igreja já está emancipada, só falta colocar isso no papel. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora, não é o que ninguém quer, que haja cisão, ruptura e tudo mais. Mas muito segue esse caminho justamente por causa da intransigência da liderança. Pastor, só para concluir a minha pergunta, qual o passo a ser tomado pela igreja, então, que solicitou, se ela não teve o retorno? Qual o passo a ser tomado? Uma das coisas que pode ser feita mas aí você já vai para um lado mais do tudo ou nada, tá? Eu prefiro sempre assim, conversa, se só a conversa do pastor não deu, chama 2, 3 pessoas mais influentes da igreja local e vão, leva um advogado junto que entenda a situação e vai por esse caminho. Se mesmo assim não deu, manda-se uma notificação extrajudicial apontando todas as razões do pedido e as consequências que podem haver de um não atendimento ao pedido da emancipação. Existe algum prazo? Se me permite, em último caso, se me permite ainda, em último caso, depois de seguido esse caminho administrativo, ainda tem o caminho judicial, que é através do direito eclesiástico. Obrigado. Amém. É isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Não, só agradecer, né, a participação de todos, pastor aí. Sim, é um privilégio muito grande para a gente, né? Pelo menos para mim, me sinto muito privilegiada estar nessa mesa, né? Com pessoas que são tão sábias, né? Aí o pastor Ricardo também foi um prazer muito grande aqui estar nesse tempo, né? Um tempo precioso. Sim. E que eu acredito que vai servir para muitas situações aí, de muitas igrejas, pessoas que possam estar passando por esse tipo de situação e às vezes não sabem o que fazer, né? Amém. Um ótimo direcionamento. Reginaldo, dá suas considerações finais aí. Pastor, muito obrigado. O conhecimento do irmão é grande no assunto, ficamos muito felizes e foi bem... Todas as perguntas que foram feitas foram muito bem respondidas. Parabéns, que Deus continue abençoando o irmão. Amém. Olha, pastor Paulo, muito obrigado pelo convite, prazer imenso conhecer os integrantes da mesa, pessoas a quem eu respeito pelo conhecimento que têm, pelo cargo que ocupam. Muito bom ouvi-los, estar aqui com vocês. Pastor Paulo, obrigado pelo carinho, pelo respeito, pelo convite para eu estar aqui. Eu fico à disposição de vocês e o meu conselho para quem está assistindo esse podcast
Nunca faça nada pela sua cabeça. Procure sempre um profissional que entenda de direito religioso, eclesiástico. É importantíssimo que isso aconteça para que você possa seguir nos caminhos certos, corretos, legais e, em nome de Jesus, que a obra de Deus cresça cada vez mais e alcance todas as partes desse planeta. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor, muito obrigado. Pastor Ricardo Sanches, brigadão mesmo, foi um prazer ter o senhor aqui conosco, muito obrigado. E eu quero agradecer o povo, que está nos assistindo. Sim. Eu não sei até quando, a que ponto esse podcast pode ter te ajudado, mas se ele te ajudou de qualquer forma, procura compartilhar para as pessoas que você conhece, as pessoas que precisam dessa informação, compartilhem com elas, para que esse podcast possa ajudar outras pessoas que estão na mesma situação, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, Juliana. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Diácono Carlos. Amém. Obrigado, pastor. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus e até a próxima. Até.